Hoje nós começamos uma nova série de estudos na nossa escola bíblica dominical. A ideia é conversarmos sobre os 12 apóstolos de... Agora está saindo bastante, né, o som? A ideia é conversarmos sobre os 12 apóstolos de Jesus, homens, pessoas que eram comuns, como eu e vocês, mas cuja experiência é importante avaliarmos. Porque no final das contas, a questão não é olhar quem foi Pedro, quem foi Tiago, quem foi João e os demais. A ideia é perceber a diferença que o Senhor Jesus Cristo fez na vida de cada um deles. A ideia é olhar para como a presença e o ensino de Jesus transformam vidas. Não para que nós nos tornemos pessoas mais importantes ou mais poderosas, porque isso não vai acontecer de qualquer jeito. O trono é sempre de Jesus. Mas que nós percebamos que ao longo da nossa vida, essa transformação é necessária. Para que a gente perceba que longe da videira, nós, os ramos, somos incapazes de dar qualquer fruto. E foi isso que o apóstolo João escreveu quando Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então vamos orar e pedir que Deus nos ajude a conhecer melhor a sua palavra e colocar em prática o que nós vamos aprender. Vamos pedir para que nós sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos e termos a oportunidade de ter a Tua palavra na nossa língua, de ter tantas versões, de ter tanto bom material que nós podemos usar para compreendê-la melhor. E hoje eu te peço, Pai, para que o Senhor me dê condições de ser claro, para que meus irmãos e irmãs também entendam e todos nós aqui, Pai, nesse aprendizado possamos crescer. Crescer para que, de fato, as pessoas vejam mais Cristo em nós e menos de nós mesmos em nós. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes desafios que eu tenho hoje é passar tudo aquilo que eu gostaria de passar sobre a vida de Pedro. Tá? Esse é o homem, o apóstolo que eu vou tratar com vocês. Isso porque Jesus, dentre os 12 homens que ele escolheu para que lhe acompanhasse, para que se tornassem pescadores de homens, Pedro, ele foi o mais próximo. E isso significa que sobre ele nós temos bastante informação. Essa proximidade, essa presença de Pedro com Jesus é reflexo, inclusive, de vermos o nome de Pedro sempre em primeiro lugar em todas as listas que os apóstolos são citados na Bíblia. Em todos os momentos também cruciais da vida de Jesus, quem está lá? Pedro. E o livro que nós vamos usar como base para todas as aulas desse curso, que vai até o final de julho, é este. Tá? 12 homens extraordinariamente comuns. O autor dele é John MacArthur, e ele aponta uma aplicação muito interessante dessa constante presença de Pedro na vida de Jesus. Na verdade, a aplicação é porque nem todos os apóstolos tiveram essa mesma presença que Pedro tinha. O que MacArthur diz é que Jesus, ele não teve o mesmo envolvimento ou a mesma atenção que teve com os outros apóstolos. E eu estou dizendo isso porque, claro que a gente quer ser prático aqui. E a ideia disso que eu estou falando para vocês é que se você tem algum cargo, alguma posição de liderança, seja na sua comunidade, na sua escola, na sua igreja, no seu trabalho, entenda que mesmo Jesus tendo escolhido 12, tinha 3 ou 4 que ele dava muito mais atenção. Isso não significa que ele não ensinava os outros, mas que ele estava mais próximo de alguns do que os outros. Ele não estava com todos igualmente. Então, Pedro, como os outros discípulos e como nós, ele era um homem comum.
e como também é entre nós, os apóstolos eles apresentavam personalidades diferentes, distintas. Pedro, por exemplo, ele era afoito, agressivo, ousado, e geralmente ele falava antes do cérebro processar as ideias. Até o nome Pedro, na verdade, foi Jesus quem deu. Em Lucas 6,14, diz assim: Simão, essa é uma das listas de apóstolos, a quem, falando de Jesus, deu o nome de Pedro. O nome completo de Pedro é Simão Bar-Jonas, que significa o Simão que é filho de Jonas. Sobrenomes naquela época praticamente era essa questão de paternidade. Quem é você? Você é o Heitor, filho de Roberto, né? Heitor Barbeto. Alguma coisa assim. Mas Simão era um nome muito comum naquela época. Para vocês terem uma noção, a Bíblia fala de 6. Eu não vou falar para vocês eles, mas fica a curiosidade, vai depois ver. Eu ia fazer um campeonato aqui, quem soubesse mais quem eram os 6, mas fica para uma próxima. E Pedro na verdade é praticamente que um apelido que significa rocha. E falando em aramaico, né, que era a língua que os judeus falavam naquela época. Por isso que a gente até brinca, Pedro que está aqui, né, às vezes os meninos chamam ele de Kefas, né? Está escrito assim Cefas, mas realmente é Kefas, né? Que é isso, é Pedro, é rocha. E esse apelido ele foi dado por Jesus bem rápido. Logo no primeiro encontro deles, lá em João 1,42, Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Kefas, né? Que significa Pedro. E se você já está aí bastante atento no que eu estou falando, talvez a primeira pergunta que você faça é: mas espera aí, ele não era Bar-Jonas, né, filho de Jonas, e agora ele é filho de João? E só para saciar uma possível dúvida, né, que na verdade é a mesma pessoa, depende da versão grega que o texto foi traduzido, ou às vezes tem uma diferençazinha nos manuscritos que a gente tem, então às vezes Jonas, às vezes João. De fato, a gente tem muito detalhe que eu nem vou entrar, eu não vou conseguir cobrir tudo aqui, não é meu desejo também. Mas o mais importante, talvez mais curioso do que isso, seja a gente se perguntar: por que Jesus deu um novo nome para Pedro? João não teve isso. Tiago não teve isso. Os outros não tiveram isso. Pedro, ele era impetuoso, inconstante, até de confiança duvidosa. E a tendência dele era fazer promessas que ele não conseguia cumprir. Sabe aquelas pessoas que respondem sim para tudo que você pede para ela e te acompanha, mas ela sempre desiste no meio do caminho. Ela vai até certo ponto com você, mas aí ela abandona o projeto. Essa era a tendência de Pedro. E uma sugestão, e eu acho que é uma sugestão bem dada para responder essa pergunta, né? Por que dar outro nome? É que Jesus queria lembrar Simão da pessoa que ele deveria ser, a rocha. Um exemplo disso, talvez é um exemplo bem ruim, mas eu não consegui pensar em muitos outros aqui, mas tem um ex-jogador de beisebol, também técnico de beisebol, chamado Tommy Lasorda. Ele faleceu em 2021. E na época dele, não é da minha geração, é atrás da minha geração, mas ele descobriu um menino que arremessava muito forte a bola de beisebol. Só que arremessar, assim como qualquer outro esporte, chutar para o gol, arremessar para a cesta, não é tudo que o esporte exige. E ele via aquele menino, um rapazinho muito tímido. O que ele fez? Ele deu um apelido para esse menino: Bulldog. Né? Então imagina aquele menininho todo tímido, né? Em vez de chamar ele, sei lá, de alguma coisa que representaria a timidez dele, ele decidiu dar um apelido de algo no qual ele deveria se tornar. Alguém mais, com maior presença, que demonstra medo. Então o apelido dele foi Bulldog, e esse menino acabou crescendo, entrou na liga nos Estados Unidos profissional, foi campeão em 1988 pelo Los Angeles Dodgers.
Uma pesquisa interessante também a se fazer é observar no texto bíblico quando é que Jesus chama Pedro de Pedro e quando ele chama de Simão, ou às vezes Simão Pedro. Não vou trazer para vocês exaustivamente isso daqui, mas eu queria que vocês entendessem que parece haver uma relação até clara que justifica essa teoria. Às vezes que Jesus chama ele de Simão, é às vezes assim que ele está sendo repreendido, que ele fez alguma coisa errada, que remete à pessoa mais natural, destreinada de Pedro. Agora, quando é Pedro, parece que são coisas para que ele seja, para encorajamento, para quem ele deveria ser. Eu falei de repreensão, né? Kécio, como sua mãe chamava? Kécio Patrick, era assim. Aí quando ela queria falar de quem você devia ser, Kessinho. Não. Valna também, né? Valna Caterine. Enfim, geralmente, quem nem tem nome duplo e dois nomes, é assim, né? Vai chamar a atenção, fala o nome todo. E isso para dizer e afirmar essa tese que nós não somos tão diferentes de Pedro. Nós ainda não somos quem nós deveríamos ser. Mas se nós já temos o Espírito Santo, então nós temos condição de, no poder de Deus, crescer de tal forma que Jesus se faz grande em nossas vidas. Mais um pouquinho de Pedro. Quem se lembra da profissão de Pedro? Pescador. Ele era um pescador profissional. Ele e o seu irmão tinham um comércio de peixes lá em Cafarnaum, que é uma cidade que Jesus passou um bom tempo do seu ministério. E Pedro e André, o irmão de Jesus, eles pescavam lá na Galileia, né? Em cima ali é o mar da Galileia, talvez não dê para ver os numerozinhos, né? Vou dar um pouquinho. Então 7 é Cafarnaum, e 6 é um povoado, que na verdade é de onde Pedro e André eram, de Betsaida. Tá? Pedro ele era casado, a gente não sabe muito, não sabe quase nada a respeito da família dele, sabemos que ele é casado, inclusive sabemos que a sogra dele foi curada por Jesus. Entendam também que nenhum discípulo foi mais repreendido por Jesus do que Pedro. Ninguém confessou a Cristo ou ninguém expressou o senhorio de Jesus mais vezes do que Pedro. Nenhum discípulo negou Jesus publicamente como fez Pedro. Pedro foi o único discípulo que Jesus chamou de Satanás. Pedro era pecador como nós somos pecadores, mas Jesus queria que ele fosse um outro homem. Como também deseja que nós sejamos outras pessoas, melhores pessoas, mais parecidas com Ele. E entre as possibilidades que eu poderia destacar, eu escolhi aquilo que o livro base do nosso curso, ele propõe. Ver como Jesus fez de Pedro um melhor líder. Essa é a ênfase. Então a gente vai entrar nisso agora. Mas antes, alguém quer fazer algum comentário? Existe uma discussão muito longa sobre o quanto as habilidades de liderança de uma pessoa são inatas, nasce com a pessoa, e quanto elas são adquiridas. Pedro é um daqueles que mantém esse debate aceso porque ele parece ter nascido com diversos dons, apesar de todos eles precisarem ser moldados, transformados por Deus. E só para ouvir um pouco a voz de vocês... O que vocês poderiam... Fala só uma palavra, uma característica que você considera essencial num líder. Determinação. Legal. Organização. Proatividade. Exemplo. Liderança. Empatia. Ótimo. Alguém dá mais? Eu acho que tudo isso é bem válido. E é claro que a gente vai olhar para Pedro e olhar para as características que a palavra de Deus nos mostra para
a respeito dele. E a primeira característica é essa daí que já está no slide. Já está no slide, né? Curiosidade. Líderes precisam ser pessoas famintas por respostas. Precisam ser pessoas que estão fazendo perguntas. Pedro foi o apóstolo que mais perguntou a Jesus. Ele perguntou quantas vezes deveria perdoar, ele perguntou sobre as recompensas dos discípulos terem deixado tudo para seguir Jesus, foi ele que perguntou sobre Cristo ressurreto. Normalmente era ele quem perguntava pelas explicações das parábolas, ele sempre queria mais, ele sempre queria entender melhor. Um outro ponto dessas características que a Bíblia nos traz sobre Pedro é iniciativa ou disposição. O líder ele tem que ser uma pessoa motivada, ele tem que ter desejo que as coisas aconteçam, tem que ter energia. Geralmente líderes eles são iniciadores. E Pedro ele não somente fazia as perguntas, mas ele também era o primeiro a responder as perguntas que eram feitas. Vocês se lembram, por exemplo, quando Jesus perguntou: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Se você trouxe a sua Bíblia, abra lá, em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. No versículo 13 é que Jesus pergunta: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos vão dar respostas. De fato, veja quem vai dar resposta. E depois de falar a respeito que os homens, né, as pessoas dizem, Jesus vai perguntar: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Não é isso? Uma outra característica é envolvimento. Para exemplificar, naquele episódio da tormenta no Mar da Galileia, quem foi que pulou do barco? A história era, estava tendo uma tormenta, viram um vulto em cima da água, acharam que era um fantasma. Mas Jesus fala que era ele. Quem quer se envolver com toda aquela situação é Pedro. E, aliás, Pedro é muitas vezes criticado pela falta de fé, que ele pulou e depois começou a afundar na água. Mas e os cabas que ficaram lá no barco, que deviam ainda estar com medo de tudo que estava acontecendo? Esses a gente não fala nada da falta de fé, né? Também é verdade que Pedro ele negou Jesus, mas é verdade também que Pedro foi um dos apóstolos, possivelmente o outro que estava com ele era João, que seguiram Jesus até a casa do sumo sacerdote para ver o que fariam com Jesus quando ele foi preso. Ele queria estar sempre ali, envolvido com os acontecimentos. Pedro, ele estava perto o suficiente dessa situação na casa do sumo sacerdote para ter a descrição bíblica de que Jesus fitou os olhos de Pedro. Quando todos os discípulos fugiram, Pedro ainda tentou ficar próximo de Jesus. Pedro gostava do envolvimento pessoal. E não tem como seguir alguém se você não tiver esse envolvimento, se ficar distante. O verdadeiro líder indica o caminho e anda o caminho junto com os seus seguidores. E uma última característica que eu diria sobre Pedro como um homem que tinha a matéria-prima de um líder, é que ele era corajoso. Quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, o que foi que Pedro fez? Ele já tirou a faca guinso dele e tentou cortar a cabeça do soldado. Você acha que ele queria cortar só a orelha do soldado? Ele tentou dar uma espadada lá para... E outra, quantos soldados vocês acham que tinha lá? Possivelmente tinha dezenas de soldados. Imagina, e essa é a impetuosidade dele. Não vão fazer isso, mas eu vou acabar com... Né, parece... Eu vou contar uma história para vocês. Tem um missionário, talvez vocês já escutaram dele, porque é um dos enviados da igreja de Campinas, é o Kurt. Ele trabalha com os Yanomamis, na Amazônia. E ele fala que muitas pessoas que vão visitá-lo na mata, são pessoas que acabam vendo filme demais e acham que as coisas são do jeito que a gente vê em filme, né? Teve um cara que foi visitá-lo, e ele lá de barco, né, com um motorzinho de polpa,
E o cara tá com um facão, e tem horas que você tá com o motor que você precisa realmente limpar a mata para você dar sequência no riozinho ali como chama quando o riozinho é menorzinho? Assim? Isso mesmo. Aí, e que o cara achava que assim, parece como se fosse desenho animado, né? Você dá uma e tudo fica limpo, né? E ele acelerou para o cara ter a primeira lição dele ali na mata. Olha, não é uma faquinha assim, que você vai limpar todo o mato, né? Às vezes você vai e o negócio ainda não sai de lá. Aconteceu que o cara ficou preso no negócio, aprendeu a lição e, enfim. Bem, esse cara teve coragem, né? Pedro também teve coragem, mas não era assim que funcionavam as coisas. Então, Pedro era feito dessa matéria-prima: curiosidade, iniciativa, envolvimento e coragem. E tudo isso precisava ser moldado por Jesus. E como é que Jesus fez isso? Eu pergunto para vocês, como é que Jesus trabalha em nossas vidas? Ele nos permite passar por experiências. E nesse sentido, a gente pode dizer que um líder não somente tem características da sua personalidade, se é que isso realmente reflete a verdade, mas ele também tem características que são desenvolvidas de acordo com a sua experiência, a sua história, aquilo que a gente desenvolve em vida. Então, dentre as várias experiências que Pedro teve, uma foi bem marcante, uma que confrontava o seu jeito, parece que natural de ser. Então a gente estava ali em Mateus 16, e no versículo 16 diz: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que Pedro fala quando Jesus pergunta: o que vocês pensam a respeito de mim? Mas Jesus, no versículo 17, ele diz, né? Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mas alguns poucos versículos depois, Jesus vai falar assim: olha, saibam que é necessário que eu passe por sofrimento. O pessoal vai me prender, eu vou morrer, e depois eu vou ressuscitar. O que Pedro fez? Acho que Pedro já estava escutando lá na primeira palavra: vou ter que sofrer. Ele já lá, de forma alguma. É isso que Pedro fala. Isso não pode acontecer. Então o que Jesus fala para ele? No versículo 23. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro ali aprendeu que se ele não fizesse a vontade de Deus, ele poderia ser um instrumento do diabo. Mais adiante na história, ele aprendeu de uma forma bem difícil, que era humanamente fraco e não podia contar somente com a sua força de vontade. Ele tinha dito para Jesus: jamais te negarei. Pedro, ele aprendeu muitas lições, diversas situações em ocasiões de sofrimento. Mas também teve aquelas em momentos animadores. Por exemplo, quando Jesus foi transfigurado. Era ele quem estava ali. E ele também ali tem um grande exemplo dessa impetuosidade dele. É uma passagem interessante, porque muitas vezes Pedro é criticado pelo que ele diz. Ele fala alguma coisa do tipo: eu vou fazer uma tenda para você, para Moisés, para Elias, que é quem aparece com Jesus transfigurado. Mas ali, na verdade, mostra o conhecimento de Pedro. Porque existe profecia no Antigo Testamento falando a respeito exatamente disso. Então ele está pensando: chegou o dia, ou o dia do Senhor, ou alguma coisa, e tinha tendas que envolviam esse momento. O terceiro elemento da constituição de um líder, além da matéria-prima, além dessas questões de história, de vida, é o caráter. Um bom caráter, ou o caráter certo. É o caráter que possibilita a liderança. Ninguém é seguido se não tiver um caráter no qual se confia, no qual se respeita.
A liderança duradoura, ela é fundamentada no caráter. O caráter gera respeito. O respeito gera confiança. E a confiança é o que motiva os seguidores. Mesmo em ambientes não cristãos, a maioria das pessoas reconhece que a boa liderança está associada à qualidade de caráter. Integridade, respeito, confiabilidade, altruísmo, humildade, autodisciplina e por aí vai. Cristo é o nosso maior exemplo de líder e a principal razão de olharmos para ele como uma pessoa que, até Pedro também olhar para quem deveria ser, é que ele tem todas as boas qualidades e ele é perfeito nessas qualidades. Jesus é a personificação de todas essas boas qualidades. Então, em ambientes cristãos, quando a gente pensa em liderança, a gente não fala que queremos ser como, sei lá, Elon Musk, ou, não sei, vocês que falem aí uns líderes conhecidos no mundo. Como chamava o cara da Apple? Steve Jobs. Ou a gente não fala isso, a gente fala, eu quero ser como Jesus. O objetivo na liderança cristã é ser como Jesus, é ser como Cristo. Em última análise, foram as qualidades de caráter do apóstolo Pedro que o fez um grande líder. Aquele que nós vemos especialmente nos primeiros capítulos de Atos. E qual dessas qualidades a gente poderia destacar na vida de Pedro? E a primeira delas é submissão. Antes de eu falar de submissão, quero envolver vocês um pouquinho mais. Por quê? Por que vocês acham que submissão está nessa lista? Vocês conseguem imaginar? Porque submissão até parece uma característica estranha, né, de um bom líder. Vocês concordam comigo? Ninguém fala assim, esse líder é bom porque ele entende sobre submissão. A expectativa não é que o líder se submeta. A expectativa é que os outros se submetam ao líder. Mas um bom líder, ele é um exemplo de submissão ao mostrar na prática como os subordinados devem se submeter. E no caso, Pedro aprendeu com Jesus como fazer isso. Em Mateus 17, alguém pode abrir para a gente? Dos versículos 24 a 27. Mateus 17, de 24 a 27. Alguém leia para a gente, por favor. Porque Jesus, tecnicamente, ele não era obrigado a pagar esse imposto, mas ele se submeteu à autoridade humana para não gerar confusão. E é até irônico que nessa história, Jesus mostra o quão rei ele era, o quão soberano ele era. Ou vocês acham que alguém consegue falar, viu, vai ali no mar, joga o teu anzol, quem vai aparecer no teu anzol é um peixe, nesse peixe tem uma moeda, você vai pegá-la e a gente vai pagar esse imposto. Ele controla a natureza. Ele faz um peixe que dá o que eles tinham que pagar para o imposto do templo. Ele se submeteu. Perguntou para Pedro, o que você acha? Ele disse, olha, para que não haja confusão, vai ali e faça isso. A ponto de depois, com essa história, anos mais tarde, Pedro ele escreve as suas 2 cartas. E no 1 Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 13 a 18, olha o que ele escreve. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei.
Vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Pedro ele entendeu que em Cristo nós temos liberdade, mas não é para a gente usar dessa liberdade como pretexto para fazer o mal. E imagino que foi para Pedro isso, um homem impetuoso e até agressivo, aprender a ideia de submissão. Uma outra qualidade de Pedro foi o domínio próprio. Não é natural, na maioria das pessoas que exercem uma função, uma posição de liderança, ter domínio próprio. O autocontrole, a moderação, elas não são necessariamente assim, essas características naturais daqueles que se encontram na frente de um grupo. O comum é líderes, por exemplo, ter problema com raiva. É comum serem impacientes. Mas Pedro, ele aprende essa lição, ele experimentou essa lição lá no Getsemane. Mesmo cercado por diversos soldados armados, a gente já viu um pouquinho, eu falei um pouquinho dessa história, Pedro ele vai lá e puxa a sua espada. E o que Jesus faz? Depois que ele cortou a orelha do soldado de Malco, Jesus vai lá e cura a orelha de Malco e repreende Pedro. Ele fala, Pedro, não é assim que as coisas devem funcionar. Não é assim que as coisas funcionam nessa perspectiva que nós temos no reino de Deus. E aí, anos depois, de novo, a gente vai lá para a carta de Pedro e olha no capítulo 2, versículos 21 e 23 da primeira carta. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Mais um pontinho aqui do caráter dele, humildade. Frequentemente, líderes caem no pecado de orgulho. Possivelmente, o pecado mais comum da liderança é se considerar maior ou melhor do que qualquer um outro, ou do que todos os outros. É muito fácil para o líder abraçar os elogios e ser tomado pelo orgulho. Em Mateus 26, 31, Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas o que foi que Pedro disse? Pedro declarou, versículo 33, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. E a gente sabe o resto da história. E aí de novo, mais para frente, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, nós lemos. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amor é mais uma característica desse caráter de Pedro. Ele também aprendeu sobre amor. Servir os outros em amor é difícil para qualquer um. Para líderes, talvez seja um pouquinho mais. Por quê? Porque em Jesus nós vemos que o líder serve e não exige ser servido. É assim que o mundo vê liderança? Não, não é assim que o mundo vê liderança. Em Marcos 9,35 nós lemos, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E eu pergunto para vocês, que história que a gente tem na Bíblia que mais claramente mostra esse servir com amor? Oi? Pedrão envolvido na história, né? Parece que assim, né?
Parece que Jesus vai lá pegar a bacia, eu acho que eles já estão até assustados, porque isso foge de todo paradigma, né? Naquele tempo, as casas mais chiques, né, talvez tivesse um servo que, ao entrar na casa, ele lavava os pés para que você não entrasse com os pés sujos, né? No máximo, eles estavam usando lá havaianas, né? E todos com o pé sujo, e tinha alguém para limpar os pés. E esse servo, às vezes era até um escravo, ele era, nos níveis de servo, ele era dos mais baixos. O que Jesus faz? Jesus se põe na posição dessa pessoa. E quando ele pega a bacia, o balde, o que for lá, imagina os apóstolos olhando, o que ele vai fazer? Mas assim que ele talvez faça a pergunta assim de... Quem é que... O Pedro já... Eu! E ele é tão empolgado que quando chega lá perto fala o quê? Não, Senhor, me lava por inteiro, eu não quero só os pés. E Jesus já baixa a bola dele. Pedro, já calma, cara, é só os pés que precisam. É só os pés, fica na tua. Mas ele tem essa ação, ele exemplifica essa posição de líder, fazendo um serviço em amor, por amor àqueles que estavam ali. Então, essa história é um exemplo de Jesus, é uma manifestação muito clara desse serviço humilde e amor de Jesus. E é interessante, mais tarde naquela noite, né, e é quando está se aproximando a prisão de Jesus e a paixão de Cristo, né, ali depois que Judas partiu, né, tinha os 11 apóstolos, né, ficaram esses 11, e João 13, versículos 34 e 35, diz assim: Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, de que forma que Jesus os amou? Você se lembra da discussão que eles estavam tendo nesse momento? Então foi depois que Pedro disse que a sua fé não vacilaria, ele mostra ali toda a sua arrogância. Ele insistiu que jamais tropeçaria. E o seu orgulho foi sacudido. E o que isso tem a ver com compaixão? De novo, entre os líderes, compaixão dificilmente é aquela qualidade que a gente fala do líder. Estou falando de forma geral, né? Nossa, por que esse líder é tão bom? Porque ele tem muita compaixão. Você não escuta esse tipo de coisa. Geralmente não se escuta. Mas ele geralmente, porque o líder ele tá focado em alcançar os objetivos, seja dele, seja da empresa, e ele não vai tomar muito cuidado com aqueles que se machucam pelo caminho. Pedro, ele passou por essa experiência para sentir na pele o que era cair em tentação. Para anos mais tarde, ele escrever, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 10. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém que possa devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele está falando da perspectiva de alguém que passou por isso, que caiu na tentação. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Acho que tem várias outras, Beto, que a gente não, né, a gente está olhando para aquilo que talvez as Escrituras estão mais revelando, e em especial nesse momento, a gente percebe o que o autor do livro tentou fazer foi, deixa eu entender a história de Pedro nos Evangelhos e até em Atos, e olhar para as cartas de Pedro e ver como essas coisas ligam às experiências que as Escrituras revelam nos Evangelhos. Né? Então, ele com certeza viu e ouviu muito sobre perdão de Jesus. Tá? Então, com certeza é uma que poderia sim estar nessa lista. Né? Então, pouco a pouco, esse homem ele deixa de ser o velho Simão para se tornar a nova rocha.
É. E ele aprendeu diversas qualidades com aquele que tinha todas as qualidades e as tinha de forma perfeita. Por causa do Espírito Santo, Pedro ele se torna um grande líder. Ele já era líder nesse grupo, e ele agora, moldado por Deus, continua a sua liderança. E nessa sua liderança, ele, por exemplo, prega em Pentecostes e 3.000 pessoas são salvas. Ele e João curaram um coxo que não podia andar, né? Pedro chegou ao ponto a Bíblia fala que alguns eram curados na sombra de Pedro. Ele ressuscitou Dorcas, ele apresentou o evangelho aos gentios, ele escreveu 2 cartas que foram inspiradas por Deus e fazem parte do cânon, fazem parte da Bíblia que nós lemos e aprendemos como parte de Deus, é a palavra de Deus. Pedro era perfeito? Não, Pedro não era perfeito. Inclusive, nesse caminhar, ele pisou na bola. Em Gálatas 2, nós temos um exemplo disso. Ele foi parcial ali e Paulo chamou a atenção dele. Paulo repreendeu Pedrão. E interessante disso, eu também acho, é que quando Pedro vai escrever as suas cartas, ele faz referência ao ministério de Paulo. Preste atenção no que esse cara está escrevendo aí. O que ele escreve é para todo mundo escutar. Isso mesmo. É o que a gente não tem essa história na Bíblia, mas a gente tem, na verdade, Eusébio falando do testemunho de Clemente, de que Pedro e a sua esposa foram condenados à crucificação. E ele foi obrigado a ver a crucificação da esposa dele. E quando a esposa dele passava para ser crucificada, ele disse, segundo esse testemunho, lembre-se do Senhor. E na hora que chegou a vez dele, ele disse isso mesmo, ele disse, conforme esse relato. Eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. E inverteram a posição da cruz, né? E é por isso que algumas representações em desenho de Pedro, né, está ele na sua morte crucificado com a cruz de cabeça para baixo. Isso. Um resumo talvez da vida de Pedro, talvez assim pudesse ser visto no último versículo da 2ª carta dele. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Dúvidas, comentários, histórias? Senhor, mais uma vez obrigado. Obrigado por olharmos para a vida do apóstolo Pedro, conforme a Tua palavra nos ensina, e perceber como ele deixa de ser aquele velho homem para no Teu poder ser um novo homem, um homem que teve um papel de liderança e tem um significado nas nossas vidas, porque até hoje nós contamos com o que aprendemos do que ele, inspirado pelo Senhor, escreveu. Que a gente possa, Pai, olhar para essas características, e não necessariamente porque todos aqui tenhamos ou desejemos um papel de líder, mas porque todas essas são boas qualidades, características, e porque nós sabemos que nascemos com um perfil que precisa ser modelado, moldado pelo Senhor. Nos ajude porque sabemos também, conforme a Tua palavra, que quando cremos em Cristo, o Espírito nos concedeu dons, e que esses dons sejam bem usados para a Tua igreja, para o crescimento e desenvolvimento do reino do Senhor aqui na terra, até que Jesus Cristo volte. Pai, que nós tenhamos um dia abençoado pelo Senhor, que nós tenhamos mais tarde um culto também em que o Senhor se agrada dele,
esteja conosco, que nós continuemos aprendendo do Senhor e que essas palavras que aprendemos essa manhã possam ecoar em nossos corações e nas nossas mãos por essa semana, por este mês. Nos ajude a nos lembrarmos disso. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.